Olá, tudo bem, meninas? Yasmin está na aula errada, Yasmin. Mirela, tudo bem? Ativem as câmeras. O que vocês estão fazendo com as câmeras ativadas, meninas? Todo mundo se escondendo hoje, por quê? Sejam bem-vindas. Peguem um livro de ciências, o 4, tá? Pra gente iniciar hoje. É um livro pequeno. Meninas, a gente tem aula até dia 16. Por que dia 16? Porque dia 17 é o simulado de vocês, tá? Esse livro 4, como a gente está iniciando ele essa semana, eu já contei, nós temos 3 semanas para terminá-lo, tá bom? Só que a última semana, a gente vai ter aula normal. Por mais que fale assim, revisar conteúdo e tudo, mas acaba sendo normal. Então, eu não vou selecionar tarefas agora. Vou passar para vocês mais o conteúdo. Depois eu seleciono algumas tarefas do capítulo para vocês fazerem e a gente fazer correção, tá bom? Porque eu quero finalizá-lo, tá? Então, como ele é um livro menor, nós conseguimos terminar ele até mais rápido. Então, nós vamos iniciar o livro 4 essa semana, de todas as disciplinas. Semana que vem, talvez eu intercale pegando assim 2 aulas seguidas para trabalhar ciências, depois eu pego 2 seguidas para trabalhar história, depois 2 seguidas para trabalhar geografia, para mim concluir o livro todo. Às vezes, fazendo assim, acaba, talvez seja até mais rápido. Eu vou ver como vai ficar. Eu aviso vocês, tá? Tá bom? Então, vamos lá? Primeiro, né? Vamos falar aquilo que vocês querem saber. 8º ano, nota de história. Posso dizer? Alice 90. Ana Laura não está na aula, então vamos pular para Luísa. Luísa. Espera aí que eu esqueci de anotar sua nota. Deixa eu dar uma olhada aqui. Luísa. Tá aqui. Só um minutinho. Cem pontos. Vou colocar aqui. Luísa, ouviu? Ouviu, Luísa? Sim? Sim. Luísa, eu já falei com ele. Mariana, 100 pontos. Mirela, 90. Tá? Então, vamos lá. Livro de ciências. Vamos continuar falando sobre eletricidade, tá bom? Consumo de energia. Dando continuidade ao livro 3. Só compartilhar com vocês a minha tela.
Tá faltando Manu, né? Daniel, Luiz e Ana Laura, por enquanto. Então, vamos lá. Aí é a nossa capa do livro. Então, olha só. Vamos falar de aparelhos elétricos e suas transformações de energia, né? Aparelhos elétricos. Como que a gente pode definir o que seria um aparelho elétrico, né? É todo aparelho que necessita de uma fonte para que ele realize a sua função, tá? Então, como a gente viu no outro livro, né, sobre um pouquinho mais de energia, quando a gente fala de aparelho elétrico, a gente está falando de tudo aquilo que precisa de uma fonte de energia para funcionar. Então, a gente fala de lâmpadas, televisores, a gente vai falar de todos os eletrodomésticos dentro da casa, né? Então, tudo isso que precisa de uma fonte é aparelho elétrico, tá? Então, para que essa energia elétrica ela seja fornecida, né, são feitas então ligações entre dispositivos. Vocês podem marcar esse segundo parágrafo, tá? E quando a gente fala disso, a gente está falando de um circuito elétrico. Então, ele é composto, né, por aparelho elétrico, uma fonte de energia elétrica e fios condutores. São esses itens que fazem com que a energia elétrica chegue até esse aparelho e ele possa, então, ligar, tá? E aqui a gente tem uma imagem de uma pilha. Então, a pilha é a fonte. Aí a gente tem os fios condutores e aí a gente tem a lâmpada como aparelho elétrico, tá bom? É bem bacaninha, isso aqui que funciona mesmo, eu já testei, tá? Já fiz. Um circuito elétrico, gente, nada mais é do que um aparelho elétrico que tem uma fonte de energia elétrica, tá? E um fio condutor. Isso é um circuito. Se vocês quiserem marcar esse zoom, pode marcar também. Então, um dispositivo ele pode ser classificado como fonte de energia elétrica quando ele é classificado assim, quando ele fornece energia elétrica a um circuito. E a partir desse circuito ocorre, então, uma transformação de outra forma de energia. Então, a fonte de energia adequada, que é o tipo, né? Ela vai tanto funcionar o aparelho elétrico, como também isso vai variar de acordo com as características desse aparelho, tá bom? Então, exemplo do que seria isso, né? Pilhas, baterias, rede elétrica, tá? A fonte ou é fio condutor ou é tomadas, depende muito. Função dos aparelhos elétricos. Os aparelhos elétricos, eles têm funções distintas, vai muito de um para o outro, tá? Então, eles são classificados como aparelhos resistivos, aparelhos de comunicação e informação e aparelhos motores. Então, marca isso aqui. Os aparelhos elétricos, eles são classificados em aparelhos resistivos, aparelhos de comunicação e informação e aparelhos motores. Os resistivos são aqueles que são construídos com a função de aquecimento. Esses são os aparelhos resistivos, tá? Então, eles vão apresentar um componente que é feito de um material que vai aumentar a temperatura, tá? Geralmente, quando ele é ligado, é que esse sistema de aquecimento vai funcionar. Tá bom? Como que isso funciona dentro desses aparelhos? Através disso aqui, ó. Ele tem um resistor, tá? E eles têm essas características de aparelhos resistivos por causa disso, do resistor. Por exemplo, o ferro de passar, o chuveiro, são exemplo desses aparelhos resistivos. São aparelhos que
aumenta a temperatura. Então, durante o funcionamento deles, ocorre a transformação da maior parte de energia elétrica em energia térmica, tá? Isso acontece quando o chuveiro está ligado, quando o ferro de passar roupa está ligado. E aí, gente, o resistor é aquela resistência que tem dentro do chuveiro. Alguém de vocês já viu um chuveiro aberto? Já? Alguém já viu? Que é isso aqui, ó. Essa molazinha que vai dentro do chuveiro, tá? No ferro, no caso, é esses dois aqui. Então, isso é um aparelho resistor, aqueles aparelhos que têm uma resistência, que é o que aumenta a temperatura. Os aparelhos de comunicação e de informação, o próprio nome já fala, né? São os aparelhos de comunicação, é os que vão armazenar informações, tá? Então, neles, a energia elétrica ela é transformada em diversas outras formas, como sonora, luminosa, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, do retroprojetor, tá? É um aparelho de comunicação. Aparelhos motores são aqueles que a principal função deles é movimento, tá? Produzir movimento. Então, eles vão transformar energia elétrica em energia mecânica. Gravem isso daí, ó, o que a gente está aprendendo. Aparelho motor transforma energia elétrica em energia mecânica. Grave isso. Aparelho de comunicação e informação. O que ele faz? Transforma energia elétrica em outras formas de energia, sonora e luminosa, tá? O resistor, aparelho resistivo, ele transforma a energia elétrica em como que fala, gente? Em energia mecânica, porque ele aumenta a temperatura também, tá? Aqui tá o exemplo, tá? Do painel de controle aqui do liquidificador e como que é por dentro, tá bom? Dúvidas? Vocês têm? Agora vamos falar dos fenômenos elétricos. Dúvidas em alguma coisa? Né, Laura, me lembra depois no final falar sua nota de história. Você entrou depois, tá? Ok. Fenômenos elétricos é aqueles que estão ligados às iluminações das moradias, né? Então, todas elas funcionam através de uma rede elétrica para que, então, seja distribuída às casas e haja um funcionamento dos aparelhos eletrônicos. Raios e os choques elétricos, eles são exemplos de fenômenos elétricos também. E são comuns no nosso dia a dia, né? Então, os raios, os choques elétricos provenientes da tempestade, dias mais chuvosos. Para a gente entender um pouquinho melhor, então é importante a gente aprender uma coisa. Carga elétrica, tá? Então, carga elétrica, processo de eletrização, tá? Tudo isso está relacionado à eletricidade. O livro de vocês traz um pouquinho de história, né? Os relatos que remetem a 2.500 anos atrás, que contam que ao refrigerar um pedaço de âmbar na pele de um animal e em seguida aproximar os objetos leves, como penas, era possível perceber o objeto se movimentar. Então, o âmbar adquiria temporariamente a capacidade de atrair certos materiais. Com o passar do tempo, foi realizado novos estudos e observou comportamento parecido com o do âmbar em outros materiais. E aí estudos foram surgindo tudo, e aí eles entenderam que tinha uma outra coisa, que era o elétron, tá? Gente, âmbar é uma resina, viu? É um material muito viscoso. Hoje é uma coisa quase que extinta, tá? Ela é tipo um fósforo que secreta por uma espécie de pinheiro, tá bom?
Gente, aí descobriram a palavra elétron ao estudar a eletricidade, tá? Então, quer dizer que amba no grego, como amba em grego, como por exemplo elétrico, eletricidade, eletrização, foram termos usados para indicar esses tipos de fenômenos envolvendo a eletricidade. A explicação para esses comportamentos de atração e repulsão dos objetos, seja temporários ou não, foi obtida através de uma elaboração, gente, que descreveu esses acontecimentos submicroscópicos da matéria, ou seja, aquilo quase que imperceptível nós não vemos a olho nu. Tem que ser bem estudada mesmo, tá? Através de aparelhos que façam leitura dessa corrente elétrica e tudo. A carga elétrica, gente, já é formada de átomos. Então, a gente viu lá que eletricidade envolvia elétrons. A carga elétrica envolve átomos. Átomos são partículas, tá? De estruturas, como que eu falo para vocês? Fixas que não são divisíveis, tá bom? O livro de vocês traz a seguinte explicação. Essas partículas foram assim denominadas, na época da sua identificação, acreditava-se que eram os menores constituintes da matéria, não podendo ser divididos. No latim, não, e tomo, divisível. Somente no início do século XX, com a realização de uma série de experimentos, comprovou-se que átomos eram formados por partículas ainda menores, que seriam os prótons, os elétrons e os nêutrons. O modelo atômico, para a gente entender esses fenômenos, é o que vai descrever esse átomo formado por um núcleo, que vai se concentrar nele prótons, nêutrons e elétrons, tá bom? Então, através disso aí é que foi feito experimentos, que eles fizeram as descobertas e descobriram a questão da atração e da repulsão. Então, foi definido, gente, que essa atração e repulsão de prótons e elétrons, ela era uma propriedade da matéria, que é a carga elétrica. Quer dizer que é o seguinte, eu tenho um elétron de carga negativa, eu tenho um próton de carga positiva. Se eles tiverem sinais diferentes, positivo com negativo atrai. Positivo com positivo vai repelir. Negativo com negativo vai se repelir também, tá? Mas isso aqui é só um resumo, porque vocês vão estudar isso aqui mais aprofundado lá no 9º ano, tá? Vocês estão no 8º? Então, todos os fenômenos que a gente apresentou, né, está relacionado à carga elétrica, são fenômenos elétricos. Então, convencionou, gente, chamar carga elétrica de próton, porque é positiva, carga elétrica do elétron é negativa, tá bom? Posteriormente, continuaram-se as pesquisas, descobriram quantidade de prótons no núcleo do átomo, tá? E aí a gente tem a seguinte composição. Próton é o vermelhinho, nêutron não tem carga nenhuma, e o elétron que tem carga azulzinha, que é a negativa. Então, sobre carga elétrica, o que a gente vai destacar? Marque esse zoom aí de vocês, ó. Partículas podem ser carga elétrica positiva, negativa ou podem não ter carga elétrica. São partículas neutras. E partículas em carga elétrica de mesmo sinal se repelem. Positiva repele positiva, negativa repele negativa, enquanto que partículas com carga elétrica de sinal diferente se atraem. Positiva atrai negativa e vice-versa. Já a eletrização, gente, ela vai acontecer quando a gente tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, tá? Como consequência disso, né, os materiais eles são constituídos ou da mesma quantidade de prótons ou mesma quantidade de elétrons, tá bom? Quando isso acontece, é o que a gente está falando de que um objeto ele está
eletricamente carregado. Quando eu tenho um material, ele tem uma diferença no número de elétrons, no número de próton, aí eu tenho ele eletricamente carregado, tá? Isso aqui é importante por quê? Porque o desequilíbrio dessas cargas, quando eu tenho mais de um ou mais de outro, é o que eu tenho como fenômeno de eletrização, tá? Quando os elétrons são removidos ou adicionados ao material. Vocês estão entendendo esse conceito? Fala aí para mim. Ana Laura, Mirella, tá compreendendo? Sim. Ótimo. Então, quando o corpo ele apresenta mais elétrons do que próton, elétron, gente, sempre é minha carga negativa. Eu falo que ele está eletrizado negativamente. Quando ele apresenta menos elétrons e mais prótons, que é o meu positivo, ele está eletrizado positivamente. Na eletrização, os elétrons eles são transferidos de um corpo para outro corpo. Então, a quantidade de elétrons total do sistema não vai alterar e a carga elétrica vai permanecer constante. Eletrização, gente, nada mais é que o processo pelo qual o corpo neutro cede ou recebe elétrons, tá? Tipos de eletrização, tá? Então, quando a gente fala do tipo de eletrização, nós vamos falar de todos os materiais diferentes que podem promover uma certa quantidade de carga elétrica. Então, a gente pode falar, por exemplo, quando a gente pega um pente, né, de plástico e o cabelo inicialmente neutros, o contato entre os dois pode trocar elétrons entre eles e isso provoca uma eletrização sem que envolva atrito entre os materiais. E quando isso acontece, sem que envolva não, gente. Quando isso acontece um atrito. Por exemplo, eu pego ali o pente e começo a pentear meu cabelo. Ao passar o pente no cabelo, eu estou provocando um atrito, que é esse contato que eu tenho do pente com o cabelo. E aí, é claro, as cargas elas vão trocarem. Então, elas vão se trocar cargas entre si. Inicialmente, o pente ele é neutro, porque ele é de plástico. O cabelo também está eletricamente neutro, porque ninguém movimentou ele. Mas durante o atrito, há uma troca de cargas. E aí fica assim, ó. O pente de plástico, ele fica com carga elétrica negativa depois do atrito, enquanto que o cabelo, carga elétrica positiva, tá? Aí o desenho. Quando eu falo de eletrização, então atrito, eu tenho contato dos dois objetos entre si, tá? E eles vão se movimentarem. Quando eu falo de indução, acontece pela aproximação sem contato direto. Na eletrização por atrito, o contato é direto. Por indução, não, tá? Então, um deles está eletricamente carregado, que é o indutor. O outro, o material, ele é, como que eu falo? Ele vai estar totalmente carregado, que é o que eu falo indutor, e o outro que é o condutor, tá? Que é aquele que está neutro, que será induzido a receber essa carga elétrica, tá bom? Quando eu falo de material condutor, eu estou falando daqueles materiais em que as cargas elétricas elas vão se deslocar nesse material com muita facilidade, tá? Eu vou passar um link para vocês depois, para vocês assistir um videozinho como isso funciona. Quando isso acontece, não tem troca de elétrons entre os materiais, tá bom? Então, dei um exemplo aqui, ó. Olha um exemplo aqui, na verdade. Pente de plástico eletrizado negativamente, painel alumínio. A gente tem o pente de plástico eletrizado negativamente, papel alumínio com separação da carga, tá?
Então, quando a gente fala de pedaços de papel, por exemplo, meninos, quem já fez o teste de pegar um balão, uma bexiga, esfregar no cabelo assim e aproximar ela do papel, o papel colar? Ninguém nunca fez? Alguém tem balão em casa? Se tiver balão em casa, faça um teste. Pega o balão, esfrega, enche ele, esfrega bastante ele no seu cabelo e encosta ele numa folha, num papel. Ele vai colar no balão. Isso é eletrização por atrito, tá? Vocês nunca fizeram, gente? Essa do balão é tão antiga. Tia, eu já fiz, mas não colocaram no papel. Você colocou em quê? Não, eu não lembro muito bem, mas parece que, tipo, o cabelo levanta, não é? Levanta o cabelo também. Não é? Levanta. Vocês podem até passar também no cabelo, assim vocês vão ver que o fio vai grudar no balão. Ele vai fazer assim, à medida que você sobe o balão, o cabelo vai junto também, dá certo. Façam um teste. É um teste facinho de fazer. Balão é baratinho, vocês fazem que dá certo. Me conta o resultado depois, tá? Tá bom? Super fácil de se fazer. Então, ó, quando a gente tem pedaços de papel alumínio e eles se encontram no pente, tá? E quando a atração ela provoca contato entre os materiais, isso a gente chama de eletrização por contato, tá bom? Então, ela ocorre pelo contato entre o material condutor e o material eletricamente neutro e outro eletricamente carregado. Durante esse contato, acontece uma transferência de carga elétrica, tá? E da onde para onde? O que vai acontecer? Ó, os elétrons do material eletricamente neutro para o eletrizado positivamente ou do eletrizado negativamente para o neutro, levando a uma redistribuição da carga entre eles. Esse tipo de eletrização, caso um corpo eletricamente positivo seja utilizado, ambos ficam positivos, tá? Em um caso de material eletricamente negativo, ambos ficam negativos, tá bom? Então, você tem um corpo neutro e você tem um corpo eletrizado. O que vai acontecer é o seguinte, quando um entrar em contato com o outro, a carga de quem está eletrizado vai passar para o que está neutro. E aí ele vai ficar parcialmente eletrizado, tá bom? Perguntas? É super tranquilo esse assunto. Partes de corrente elétrica e diferença de potencial. Acho que não vai dar pra gente falar tudo hoje. Deixa eu ver. Quase tudo. Eu vou dar a introduçãozinha, tá? Então, vamos voltar aqui. Corrente elétrica e diferença de potencial. Primeiro, pessoal, ficou alguma dúvida sobre o tipo de eletrização que existe? Por contato, por indução, por atrito? Não? Certeza? Estão com cara de sono, vocês? Vocês estão com sono? Tá? Normal, gente. Às vezes eu fico também. Daniel, você apareceu, Daniel. Ativa a câmera. Olha lá, a Mirella tá com cara de cansada. Tá cansada ou com sono, Mirella? Ai, tia, tô com sono, eu acordei cedo. Você tem mais aula hoje? Sim, até 4h30. Nossa, eu ia falar que eu ia te deixar embora pra você dormir. Não vai ter jeito. A Mariana e a Ana Laura, eu nunca sei, porque eu só vejo o cabelo delas. Se elas estão com sono ou não. Só vejo o cabelo de uma e da outra. Daniel tá com a câmera desligada, não sei porquê, tá tudo preto aí. Tia, eu também tô com sono, mas e ainda hoje a gente tem mais 2 aulas. Nossa, tá bom, Daniel. Daniel disse que não tá em casa. Nossa, gente, então boa sorte pra vocês. Terminou as aulas, dormem um pouquinho, faz bem, viu? Ficar com sono, vocês não têm muita aprendizagem, não. Vocês conseguiram entender esse assunto que a tia falou hoje? É um assunto meio enjoado.
Mas vocês estão tudo com sono? Vocês conseguem entender pelo menos? Sim? Então eu vou ficar por aqui, tá? Tenho aí um bom resto de tarde e a gente se vê amanhã. Tia, a nota da minha prova. Tá, vou falar agora. Ana Laura, 100 pontos, tá? Daniel, nota de sua prova de história, 60. Viu, Daniel? Manda um joinha pra mim saber se está tudo ok aí. Beleza, então. Meninos, então é isso. Fiquem com Deus. Tenham uma boa tarde. A gente se vê amanhã, viu? Tchau, tia. Tchau pra vocês.